Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para virmos viver em comunidade? Quem está disposto, levante a mão. Hoje o nosso programa está muito especial porque nós estamos com a presença da Luzia Santiago, nossa cofundadora da comunidade Canção Nova, amiga do Padre Jonas e estava na sala do chamado. Então nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre vocação. Deus chama, Deus capacita, mas eu acredito que na experiência do chamado, sempre nós também vivemos experiências de medo, às vezes, medo do novo, medo das novas oportunidades. E essa ideia vai permear o nosso bate-papo aqui. Luzia, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar conosco aqui no programa Vocação Start. Bem-vinda. Sua bênção, Deus abençoe. com carinho que eu venho, com alegria. E com esse entusiasmo do sorriso que o senhor tem, né? Que é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Aí o sorriso fica mais gritante ainda, né? Que bom. Ô, Luzia, naquela experiência da sala do chamado em Queluz, o Padre Jonas lançou, né, fez aquele apelo que você pode atualizar para a gente. Na experiência do apelo e da sua resposta, como você se sentiu? Você viveu alguma experiência de medo naquele momento? Nós vínhamos de um catecumenato de 2 anos, né, onde o Padre Jonas, ele mês a mês, com uma equipe, eu também já estava ali, né, ajudando nessa equipe, ele fez toda uma catequese, né, a partir do documento Evangelho Anunciante, para aqueles jovens da diocese, a maioria líderes das paróquias, né? E naquele fim de semana, o Padre Jonas trabalhou conosco no senhorio de Jesus. Sim. Né? Ter Jesus como Senhor, como centro da sua vida, né? O segmento, né? Sim. E aí, ele estava conosco naquele fim de semana, né, de Cristo Rei, 1977. Sim. E estávamos exatamente fazendo o estudo da palavra, onde ele lançou o Diário Espiritual, né? Nos ensinando como estudar a palavra de Deus. E dentro do senhorio de Jesus, do segmento. E foi quando, na sala de palestra, domingo de manhã, ele lançou esse grande apelo, né? Quem quer dar um ano da sua vida para viver em comunidade e vir fazer o que eu faço com vocês, evangelizar. Deixar pai, mãe, trabalho, estudo, tudo aquilo que são os seus projetos humanos, os seus projetos pessoais, e vir seguir a Cristo. Eu confesso que quando ele fez esse apelo, foi até uma surpresa ali dentro daquela sala de palestra, em Queluz, eu estava sentado na última cadeira, perto da porta. Eu era assídua, né, a todas as coisas dentro da renovação carismática católica, mas os meus medos vieram, né? Eu vou dizer assim, os meus medos, por quê? Porque eu era assistente social, eu tinha acabado de me formar, trabalhava na promoção social de Lorena como diretora, então eu tinha uma função, um cargo, vamos dizer assim, né? Tinha uma vida estruturada. Né? Era muito jovem, mas já tinha galgado assim essas realidades. Muito apegada à família, né? Eu era viúva nova, não tinha planos afetivos nenhum, mas todas essas questões com o social que me toca muito, né? Trabalhar com as pessoas carentes.
Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como que eu vou deixar? Eu já estou te servindo, né? Minha vida já é inteira sua. Mas ele fez o primeiro chamado, eu não me levantei. Quando ele disse, vocês não entenderam nada, sentem, por favor, eu vou fazer novamente a pergunta. Porque levantou muita gente. Sim. Né? E aí eu, na segunda vez, não me levantei, mas na terceira eu vi que eu tinha que dar para mim mesma, uma resposta para mim mesma, né? Foi quando eu abri a palavra de Deus, e quando eu abri a palavra que veio em São Lucas, né, capítulo 14, quando fala de fazer as contas, meu olho caiu bem ali naquela passagem, né, se você vai construir uma casa, você tem que ver direitinho se você tem o dinheiro para fazer, porque senão, depois, se não constrói inteira, né, você fica a desejar, as pessoas vão rir de você e assim por diante. Aí, interessante, naquela hora me veio assim no coração, se eu me levantar vai ser para a minha vida toda. E aí que me deu um esfriamento, né? Mas que na barriga e eu fiquei pensando, nossa. E me levantei. Então, naquela hora, os medos caíram. As inseguranças caíram, né? Porque acho que foi tão forte a palavra de Deus no meu íntimo, que eu disse, não, é para Jesus mesmo. É para Ele, vale a pena a minha vida inteira. Senhor, eu não me arrependi de ter deixado meus pais, meu trabalho, meus anseios até de trabalhar com os pobres, os mais carentes, como assistente social. Porque eu não fiz a minha vontade. Mas Jesus, eu posso dizer hoje que eu fiz a sua santa vontade. A centralidade da resposta que a Luzia nos trouxe, né, naquela experiência do chamado, aquele desafio, né, que foi feito pelo Padre Jonas, é justamente o senhorio de Jesus que estava sendo trabalhado ali. Cristo é o fundamento também para a permanência. E o centro de tudo. E o centro de tudo, falávamos isso antes de iniciarmos aqui o programa. Mas após este chamado, né, a Canção Nova depois foi se constituindo, se estruturando, tem também como cofundador o Eto. Então eu gostaria, né, de ouvir também da senhora sobre esta presença ali, né? Padre Jonas, Luzia e Eto, e todos os desafios que vocês enfrentaram ali nos primórdios da missão da Canção Nova. Eu creio até que o Padre Jonas instituiu o Eto e eu, cofundadores, porque desde 73, Sim. o Eto, por sua vez, na realidade dele, né, em Queluz, com os jovens, eu em Lorena, né, na minha realidade, como eu falei pouco aqui, estávamos inteiramente já entregues à missão, né, com aqueles que acompanhavam o Padre Jonas. Certo. E em 74, quando foi instituída a Associação Canção Nova, Sim. também por orientação de Dom Antônio Miranda, onde o Padre Jonas teve a coragem de chamar aqueles mais próximos e fazer essa associação. Certo. Então nós já estávamos bem fundamentados no que começava ali a Canção Nova. Tanto que em 77, quando construímos a casa em Queluz, né, ganhamos ali o terreno, foi inteiramente o Eto, né, e o Padre Jonas, eu e outros tantos que eu podia citar aqui, levantamos todo um povo na época para a construção da casa. Então, não foi fácil, né? Quando a gente dá a vida para Deus, a primeira coisa que aparece são as incompreensões. Sim. Incompreensões dentro de casa, incompreensões dentro da própria comunidade ali existente, né? Sim. Seja uma paróquia, ou seja, aquele grupo que nós fazemos parte.
no nosso caso depois veio a comunidade. Então, a incompreensão, as dificuldades financeiras, porque nós tivemos que, vamos dizer, criar uma cara de pau, e eu pedi a Deus uma cara de mármore, porque o pau você quebra e o mármore não tem jeito de ir pedir, ir atrás do financeiro, né? De ser julgado. Então sempre ali e também, ao mesmo tempo, eu vou dizer assim, o desafio da espiritualidade. Porque quando nós nos lançamos numa missão para Deus e falamos que é para Ele, então Ele tem que ser a referência. Então, a vida de oração, a vida de palavra, a vida dos sacramentos, é isso que alimentou, né? E alimenta toda essa gana por dar a vida para Deus como um chamado, né? Então, as dificuldades também interiores, né? A luta, né, contra o homem velho, as dificuldades, os vícios, pequenos vícios, que nós temos, né? E fragilidades, tudo isso também foi dificuldade, também, e é dificuldade, né, Também Padre? fez parte da incompreensão. Mas nós voltaremos após o intervalo para continuar a conversa com a Luzia Santiago a respeito de vocação e como superar os medos. Até já! Estamos de volta, que bom que você permaneceu conosco. Continuamos o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui com a Luzia Santiago, nossa cofundadora da comunidade Canção Nova. Falávamos a respeito dos medos, de como superar os medos, as inseguranças diante do chamado que Deus fez para ela. Ali o Padre Jonas fez o apelo, mas quem chama é Deus, assim como Ele te chama também. Luzia, você falava em relação ao Eto, que estava desde o início. Ele assumiu, porque ele também como cofundador, desde o início, ou a senhora considera que ele foi assumindo aos poucos também a missão ali de cofundador? Ele foi assumindo aos poucos. Foi assumindo, sim. É porque nós não tínhamos nem noção dessa palavra cofundador, né? O Padre Jonas o chamava... Até o Padre Jonas foi assumindo aos poucos, ele escreve isso, que ele não teria nunca fundado alguma coisa, né? E ele faz algumas comparações, os medos, os receios que ele tinha. Porém, Deus o constituiu, né? E o instituiu. Sim. Assim como nós também, nós não tínhamos nem ideia, o Eto. Ele começou como cursilista, né? Depois ele fez a experiência de oração com o Padre Jonas, em 1974. E depois ele começou a ajudar, porque o Padre Jonas mesmo pediu, na Casa de Areias, em Queluz, as experiências de oração, os encontros para jovens. E o trabalho do Eto era a infraestrutura ou a logística, né? Hoje, por água, né? Não faltar luz naquela fazenda e assim por diante. Sempre numa frase que o Padre Jonas diz, que o Senhor, Ele toca as mulheres para orar. Sim. E os homens para trabalhar. Amém. E a forma de Deus tocar e pescar os homens é no trabalho. Sim. Né? E com Eto foi assim, né? Ele sempre foi muito disponível para o Padre Jonas. E não só para o Padre Jonas, mas para os movimentos aqui da região. Sim. Né? Porque ele tinha uma caminhonete, ele tinha facilidade de remoção, então ele era muito solicitado para esses trabalhos, seja da paróquia, sim, ou seja também da renovação carismática, sim, na pessoa do Padre Jonas. Dona Luzia, que bom que a senhora mencionou a renovação carismática católica, que naquele período estava em ascensão, estava começando ainda. Agora a renovação já está constituída, né? Já sim, são tantas realidades, tantas novas comunidades também, mas em meio a isso tudo, como a senhora enxerga a missão da Canção Nova hoje? Porque os tempos mudaram, os tempos, sim, são outros, né? Mas como a senhora enxerga a missão da Canção Nova nestes tempos? Sim, a missão da Canção Nova, ela é movida pela força do Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. Sim. Né? Então, existiu a fundação, né? Quando ela foi instituída, né? E ela passou por esse todo o processo,
muitas vocações vieram, tanto que nós temos mais de 70 sacerdotes na Canção Nova. Sim, Quantos consagrados, famílias, né? Jovens que se casaram, todos os estados de vida, celibatários, né? Solteiros, e temos aí muitas outras vocações que vieram, outros que até se foram, né? Que estão hoje longe da Canção Nova, mas são profissionais de Deus, como o Padre Jonas sempre falava e sempre afirmou para nós e aconteceu. Não permaneceram na comunidade, mas são fermento na massa onde estão, dentro da igreja, né? Dentro da sua realidade paroquial, diocesana. E hoje, o Espírito move como Ele quer. Sim, amém. Ele é como o vento, né? Que você não percebe, não sabe para onde ele vai. Da mesma forma, a Canção Nova, ela é para Deus como o vento, né? Que sopra onde quer. Então, ela é movida pelo Espírito Santo, isto é, pela graça, pelas antigas vocações, como eu estou aqui, viva, atuante, né? E outros que estão aqui conosco, porque também a Canção Nova não só atrai pessoas para a vida em comunidade, mas é em torno, né? Os nossos colaboradores, os nossos irmãos do segundo elo são da comunidade, mas também os grupos de amigos. E os desafios de hoje são tão grandes como era no passado, né? Quando nós podíamos imaginar que nós íamos começar com umas fitas cassetes que hoje os jovens nem sabem o que é, né? O Padre Jonas estava muito mal nos últimos dias da vida dele, e eu estava conversando com ele sobre a inteligência artificial. Está aí um desafio para nós, né? E uma novidade grande. Super atual. Quantas novidades nós vimos acontecer no passado. E hoje é essa novidade. E eu perguntei assim para o Padre Jonas: Padre Jonas, como o senhor vê a inteligência artificial? É um desafio para nós. Aí ele disse, aí eu falei, e como nós vamos lidar com ela? Aí ele disse para mim, da mesma forma que nós lidamos com outros desafios do passado. Mas nós vamos usar para os meios de comunicação, para evangelizar. Porque é a nossa missão. Muito bem, então agora nós gostaríamos de escutar alguns conselhos da senhora, né, para nós, novos membros da comunidade Canção Nova, para os casais e para aqueles que nos escutam e que se sentem chamados para esta obra Canção Nova, ou possuem algum chamado também de Deus em relação à vocação, como aquele do início da conversa, mas agora somos todos ouvidos, seremos aconselhados pela senhora. Veja, é difícil a gente falar em conselhos, né? Sim. Mas uma dica que eu dou é que os jovens percebam os movimentos de Deus no seu coração. Sim. Porque tudo vem do nosso coração. Existem tantas propostas do mundo, né? E que nós, às vezes, vamos sendo levados pela onda do momento, até coisas boas. Mas é preciso ouvir o coração. E principalmente você que está começando, né, a se voltar, a descobrir para Cristo, eu digo, não tenha medo de dar a sua vida para Deus. De maneira nenhuma. Ele não vai tirar nada de você, ele só vai dar, né? E ele dá tudo, como Sim. o senhor falou. Então, eu penso que é o maior conselho que eu possa dar, né? E outra coisa, deixe das curiosidades, porque as realidades, especialmente no momento das redes sociais, nos leva para muitas curiosidades. Então, deixemos as curiosidades que não edificam, né? Como diz São Paulo,
tudo me é possível, mas nem tudo me edifica. Então, nas nossas escolhas, vamos perceber o que nos edifica. Nós podemos escolher muitas coisas, mas o que vai nos construir? Sim. O que vai nos fazer uma pessoa até melhor para o mundo, sabe? Melhor para a sociedade. Então, as escolhas fazem toda a diferença. Muito bem, então devemos ficar atentos ao movimento de Deus no nosso coração. E como se dá esta atenção ao movimento de Deus ao nosso coração? Pela oração. Então devemos manter a nossa vida em Deus sempre, rezando, em contato com a palavra também, fazendo estudo bíblico e permitindo que Ele nos direcione, permitindo que Ele nos aponte o caminho, aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele quer para você. Fomos edificados por essa partilha da Luzia, enriquecidos, então saímos desta conversa melhores e também motivados a responder a Deus. Se Ele te chama, então dê o seu sim, corresponda. Muito obrigado porque você permaneceu conosco até agora, que a graça e a bênção de Deus permaneça sempre na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O céu, a terra, o mar te louvam, Senhor. Te louvam. A flor, o fruto, o pão te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Os carros que cortam as ruas te louvam, Senhor. Te louvam os prédios que rasgam o azul, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Num hino vibrante de glória e louvor, num hino que diz gratidão ao seu Criador.